Olá! Hoje a gente vai desconstruir o que significa ter sucesso financeiro nos dias de hoje. Vamos mergulhar nas estratégias, nos caminhos e principalmente nas escolhas bem difíceis que esse percurso exige. Vamos lá! Pensem comigo. E se o Homer Simpson, aquele símbolo do trabalhador mediano dos anos 90, fosse transportado para os dias de hoje? Ele provavelmente seria visto como um exemplo de sucesso financeiro. Parece estranho, né? Quase um paradoxo. Pois é justamente essa ideia que a gente vai desvendar agora, para entender por que a estabilidade econômica parece um objetivo tão distante para tanta gente. E tá aí o ponto central de toda a discussão. Aquele personagem que a gente conhece por ser, vamos dizer, não muito ambicioso, hoje ele teria um estilo de vida que muita gente consideraria uma baita conquista. Como é que a gente chegou nesse ponto? O que foi que mudou de forma tão drástica na nossa economia? Olha só essa comparação, porque ela diz tudo. A realidade do Homer nos anos 90 era essa. Um salário só, sustentando uma família de 5 pessoas. Com casa própria, carro na garagem. Agora olha para o lado direito, para a nossa realidade. Muitas vezes, nem 2 salários dão conta do básico. A casa própria virou um sonho distante e a dívida virou parte do dia a dia. Então a gente se pergunta, como isso é possível? Como é que o cara que representava o trabalhador comum, sem nada de especial, virou o ícone de um padrão de vida que hoje parece até um luxo? É isso que a gente vai investigar. Vamos entender as raízes desse paradoxo. É que a lógica era outra, sabe? Para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, o caminho parecia mais direto. A ideia era que se a pessoa fizesse o básico no trabalho, assim como Homer fazia, já era o suficiente para garantir o essencial. A casa, o carro, o sustento da família. Era um caminho bem mais previsível para a classe média. E essa é a grande pergunta, né? Se aquele esforço básico antes era o suficiente, por que hoje parece que a gente precisa correr uma maratona só para chegar no mesmo lugar? Vamos começar a desmontar as peças desse quebra-cabeça. Para a gente entender o presente, não tem jeito, a gente precisa olhar um pouco para trás. Que fatores econômicos existiam naquela época que tornavam a vida de fato mais simples? Vamos analisar os pontos principais. A resposta não é uma coisa só. É uma combinação de fatores. A gente pode resumir em 5 pontos cruciais. Primeiro, o poder de compra era bem maior. O dinheiro simplesmente rendia mais. Segundo, os empregos eram mais estáveis. Terceiro, o custo de vida das coisas essenciais era mais baixo. Quarto, a pressão para consumir o tempo todo era menor. E por fim, a economia como um todo funcionava de um jeito diferente. Esse gráfico aqui mostra o coração do problema. Olhem só que diferença brutal. Enquanto o custo para ter uma casa explodiu nas últimas décadas, o salário médio, ele não acompanhou nem de perto. É exatamente nesse vão, nessa lacuna, que o nosso poder de compra foi desaparecendo. E não era só o salário que era diferente. Existia uma estabilidade que hoje é artigo de luxo. Aquela ideia de entrar numa empresa e ficar lá por décadas, construindo uma carreira e com uma aposentadoria garantida no final, isso simplesmente não faz mais parte da realidade da maioria das pessoas. O mercado de trabalho hoje é muito mais volátil. Certo, entendemos como era. Agora, vamos voltar para o presente e ver como essa pista de obstáculos mudou. Quais são os novos desafios que a gente enfrenta hoje para construir um patrimônio? E para isso, vamos iniciar avaliando um dos temas mais polêmicos, que é sobre CLT versus PJ. Qual vale mais a pena? Existe quase uma cultura que diz que para ficar rico de verdade, o único jeito é abrindo o próprio negócio. Mas será que a história é bem essa? Ou tem mais coisa por trás dessa ideia? E vamos combinar, o apelo de CPJ é enorme. A gente ouve aquelas histórias incríveis, né? A ideia de ter uma sacada genial, trabalhar muito por um tempo e... pronto. Ficar rico em poucos anos construindo algo que é seu. Esse sonho é muito poderoso e alimenta a imaginação de muita gente. Só que aí vem a parte que a gente raramente vê. E essa frase, nossa, ela é perfeita. Para cada história de sucesso que a gente vê na mídia, que vira palestra, existem milhares de outras que não deram certo. É que quem falha não costuma ter um palco para contar a história. A grande maioria, na verdade, fica nesse cemitério silencioso. E os riscos de empreender são gigantescos, não dá para negar. A chance de um negócio novo vingar é estatisticamente baixa. A competição, muitas vezes, é com gente que já tem mais grana, mais contatos, mais tudo. E o pior, falhar não é só voltar para o começo. Às vezes, é começar do negativo, com dívidas e todo o dinheiro investido indo pelo ralo. Ok, então, olhando para esse cenário todo arriscado de CPJ, que tal a gente dar uma nova olhada para o caminho CLT?
Muita gente vê como um caminho meio lento, limitado, mas a verdade é que, dependendo do jogo, ele pode ser uma rota incrivelmente estratégica e, sim, muito lucrativa. E para entender isso, a gente precisa falar de um conceito-chave: escalabilidade profissional. O que é isso? É basicamente a capacidade de gerar um resultado gigante dentro de uma empresa, um resultado que não depende de quantas horas se trabalha, mas sim da qualidade e do impacto do que é entregue. Isso abre a porta para uma ideia fantástica, a de empreender dentro da empresa. Pensa bem, é ter a garra, a intensidade, a cabeça de dono do negócio, mas com a estrutura e a segurança de um emprego. Em um lugar que valoriza isso, as recompensas podem ser enormes. Ah, mas aqui está o pulo do gato. Nada disso funciona se a empresa não jogar junto. O sucesso nesse caminho CLT mais arrojado depende totalmente da cultura do lugar. Não adianta se matar de trabalhar numa empresa que não reconhece o mérito. O segredo é buscar lugares que realmente recompensam o bom desempenho e que mostram um caminho claro para crescer. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa conversa. A decisão entre ser CLT ou PJ não deveria ser sobre qual é melhor no vácuo. A escolha mais inteligente, na verdade, tem a ver com o modelo de negócio da sua profissão. Vamos olhar para o primeiro grande grupo. São aquelas profissões onde o resultado é muito claro, fácil de medir e, o mais importante, pode ser gigante sem que a pessoa precise trabalhar mais horas. Nesses casos, ser CLT pode ser uma mina de ouro. Quer exemplos? Pense em áreas como tecnologia, mercado financeiro, vendas corporativas de alto nível. São áreas perfeitas para isso. O desempenho se transforma diretamente em bônus altíssimos, comissões, participação nos lucros, até ações da empresa. Um executivo de uma gigante da tecnologia, por exemplo, pode ganhar muito mais do que a maioria dos donos de pequenos negócios. Agora, vamos virar a moeda. Existe um outro grupo de profissões, aquelas em que o dinheiro que entra está amarrado diretamente ao tempo que o profissional se dedica. Aqui, a coisa muda de figura. Como empregado, fica bem difícil de escalar. Pensa, por exemplo, num nutricionista, num fisioterapeuta, num dentista. Sendo funcionário de uma clínica, o salário vai ter um teto, né? É limitado pelo número de pessoas que dá para atender num dia. Para crescer de verdade, o caminho quase sempre vai ser abrir o próprio consultório, criar um produto digital, ou seja, empreender. Entendido. Então, com esses dois caminhos bem claros na nossa frente, a decisão deixa de ser só sobre sonho e passa a ser sobre estratégia. É sobre construir uma carreira de forma inteligente, entendendo as regras do jogo do seu próprio mercado. E essa comparação deixa a diferença no risco muito clara. No mundo CLT, se o emprego não vira, a experiência adquirida é um ativo. A pessoa leva aquilo com ela para a próxima empresa. Já no mundo PJ, se o negócio quebra, muitas vezes é um recomeço total. O tempo e o dinheiro foram para algo que simplesmente não existe mais. Por isso, um plano de carreira que faz muito sentido, principalmente para quem está começando, pode ser esse aqui. Começa como CLT. Usa a segurança do emprego para aprender, para ganhar experiência, para juntar uma grana. E aí sim, lá na frente, numa posição muito mais forte, com mais bagagem, avalia se vale a pena dar o salto para o empreendedorismo. Bom, agora que já entendemos que a forma antiga de trabalho e dedicação não funcionam mais e temos uma boa noção dos prós e contras entre ser assalariado ou abrir um negócio próprio, vamos entrar profundamente na fórmula e na mentalidade necessária para se conseguir sucesso profissional e ascensão financeira. Pode se preparar, porque o que vamos conversar aqui vai muito além daqueles conselhos batidos que todo mundo já está cansado de ouvir. Então, vamos começar com a pergunta que vale literalmente $1 milhão. O que de verdade é preciso para ganhar muito dinheiro? Aquelas respostas de sempre, tipo, é só trabalhar duro, convenhamos, são só uma parte da história. Hoje a gente vai montar esse quebra-cabeça por completo. Todo e qualquer caminho para ter um ganho financeiro de verdade começa com uma base e uma fundação muito sólida, se tornar excepcional em alguma coisa. E essa maestria, ela se apoia em 2 pilares que são, assim, inegociáveis. Primeiro pilar, estudo intenso. E aqui eu estou falando de mergulhar de cabeça mesmo, horas e horas em livros, cursos, certificações, para ter um conhecimento teórico que ninguém mais tem. Mas só saber a teoria não leva a lugar nenhum, né? Por isso vem o segundo pilar, prática constante. É colocar a mão na massa de novo, e de novo, e de novo, até a execução virar algo natural, quase automático e cada vez mais sofisticado. É a junção dessas duas coisas que constrói um mestre. Ok, mas para manter esse nível de dedicação, com tanto estudo e tanta prática, é preciso uma intensidade absurda.
E, sinceramente, essa intensidade é impossível de sustentar no longo prazo, a não ser que exista um combustível interno muito, mas muito potente. É aqui que entra essa frase, que de clichê não tem nada. Ela revela o grande segredo, a paixão. Gostar de verdade daquilo que se faz é o que separa quem aguenta a maratona de quem fica pelo caminho. Quando se ama a atividade, o esforço extremo deixa de ser um fardo. Ele vira uma consequência. E aqui a gente vê a diferença gritante de mentalidade. Para quem enxerga o trabalho como uma simples obrigação, é preciso ter disciplina, criar uma agenda, se forçar a fazer as coisas. Agora, para quem é movido pela paixão, o trabalho é proativo. Virar uma noite, trabalhar no fim de semana, isso não é um sacrifício, é quase um prazer. É essa intensidade que faz a diferença. Certo, então até agora temos esforço e paixão. Parece uma boa receita, né? Mas agora vamos adicionar um ingrediente um pouco mais controverso. A verdade, e essa é uma verdade dura, é que mesmo com toda a dedicação e paixão do mundo, só isso não garante um lugar na elite. E essa analogia, nossa, ela é simplesmente genial. Ela mostra que não adianta dar amor em ponta de faca. Não adianta se matar de trabalhar em algo para o qual não se leva o menor jeito. Um peixe tem que estar na água. Uma onça tem que correr na selva. É fundamental alinhar todo aquele esforço com uma habilidade natural, com um dom. Então, a fórmula perfeita, aquela que realmente separa os bons dos fora de série, é essa. A combinação de um trabalho duro e intenso com um talento que já nasceu com a pessoa. Pensa num jogador de futebol. Um cara super esforçado pode até virar um bom profissional. Mas ele nunca vai ser um craque de elite sem aquele dom natural. O trabalho duro potencializa o talento. É essa combinação explosiva. Bom, se já temos estudo, prática, paixão e talento, o que mais pode faltar? Falta o tempero final. Aquela coisa que pouquíssima gente tem, mas que faz toda a diferença do mundo. Uma obsessão. Uma obsessão positiva, totalmente focada no objetivo. Quer um teste simples para saber o nível de obsessão? É só refletir sobre essa pergunta. Se a resposta for sim, se é preciso criar uma rotina, agendar um horário para se forçar a estudar ou a trabalhar naquilo, então a verdadeira obsessão ainda não chegou. Quem é obcecado não precisa ser empurrado, é puxado pelo trabalho. Os sinais de obsessão são bem claros, na verdade. O trabalho vira a prioridade número 1, na frente de quase todo o resto. É a primeira coisa que vem à mente ao acordar e a última antes de dormir. Fazer hora extra, trabalhar no feriado, isso não é visto como um peso. É a única forma de liberar aquela energia, aquela vontade de construir algo. É a mentalidade do workaholic que, por mais polêmica que seja, está por trás da maioria das histórias de grande sucesso. É exatamente aqui que o tom da nossa conversa precisa mudar um pouco. Porque essa obsessão, esse caminho todo, ele tem um preço. E é um preço bem alto. Então, vamos falar abertamente sobre o lado sombrio, sobre os sacrifícios que essa fórmula exige. Esse quadro resume o dilema de uma forma brutal. De um lado, o foco total no crescimento. Tempo maximizado por trabalho, vida social sacrificada, menos tempo com a família, saúde em risco. Do outro, a busca pelo equilíbrio. A verdade nua e crua é que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Pelo menos não na fase de construção. É uma escolha. E aqui está talvez a afirmação mais direta de todas. O caminho para a felicidade pode até ser do equilíbrio, mas o caminho para a riqueza, não. Ele exige extremismo. Ele exige que por um tempo a balança pese totalmente para um lado. Tentar achar um meio termo durante a fase de construção de patrimônio é a receita para ser mediano. É duro ouvir isso, mas é a realidade. Seção 2. O preço oculto. Bom, a gente já viu o lado brilhante da intensidade. Mas toda luz forte projeta uma sombra, né? Chegou a hora de virar a moeda e encarar o custo real dessa busca sem limites. E a consequência mais perigosa e infelizmente comum de passar dos limites por muito tempo é o famoso burnout. É um esgotamento total. É como se o corpo e a mente dissessem, chega, pra mim já deu. E o mais irônico é que ele costuma atingir justamente as pessoas mais dedicadas. E o corpo? O corpo sente o golpe. A ansiedade constante não deixa a mente desligar, o que acaba com a qualidade do sono. O estresse crônico detona o sistema digestivo, desregula hormônios e deixa a gente mais vulnerável a doenças. Nosso corpo simplesmente não foi projetado para viver em estado de alerta o tempo todo. E o preço não é só físico, né? Muitas vezes o custo emocional e social é ainda mais alto. O foco total no trabalho acaba levando à solidão, ao distanciamento.
perder momentos importantes com a família e os amigos, esse é um dos arrependimentos mais dolorosos de quem vive só para trabalhar. Seção 3. Saúde. Ativo estratégico. Ok, diante de todos esses custos, a gente precisa mudar a nossa perspectiva. E se a saúde não for um obstáculo para o sucesso, mas sim uma parte essencial dele? É hora de começar a ver a saúde como um ativo estratégico. E aqui a gente vê o contraste entre duas mentalidades. A visão comum, mais antiga, acha que cuidar da saúde é tempo perdido, que poderia ser usado para trabalhar. Já a visão estratégica, a visão inteligente, entende que cuidar de si é um investimento fundamental na sua performance a longo prazo. É o combustível que sustenta a máquina. E os benefícios de investir na saúde são super concretos para a carreira. Se exercitar, dormir bem, se alimentar melhor, isso não é luxo. São ferramentas que melhoram o raciocínio, aumentam a criatividade e te dão muito mais resistência para lidar com a pressão do dia a dia. É literalmente um investimento na própria produtividade. Então, a conclusão é bem clara. Mesmo para quem só pensa em crescer na carreira, cuidar da saúde é uma das jogadas mais inteligentes que se pode fazer. Um corpo saudável sustenta uma mente afiada por muito mais tempo. Simples assim. Seção 4. A balança. Bom, com todos os ganhos e os custos na mesa, a gente chega no ponto principal de tudo isso, a escolha. E aqui não tem certo ou errado, o que importa é tomar uma decisão consciente sobre qual caminho seguir. E essa é uma verdade universal, né? Na vida, não dá para ter tudo. Ganhar uma coisa, muitas vezes, significa abrir mão de outra. A questão não é tentar evitar os sacrifícios, mas sim escolher quais sacrifícios valem a pena para a gente. Basicamente, a escolha se resume a duas grandes rotas. De um lado, o caminho da intensidade total, que pode trazer um crescimento mais rápido, mas cobra um preço alto na saúde e nos relacionamentos. Do outro, o caminho do equilíbrio, que preza pelo bem-estar, mas talvez com um crescimento profissional um pouco mais lento. Cada um tem seus prós e seus contras. E essa pergunta é o coração de tudo. Não tem uma resposta que sirva para todo mundo. Cada pessoa precisa olhar para dentro, para os seus próprios valores, para o seu momento de vida e decidir o que é inegociável e o que pode talvez ser sacrificado em nome de um objetivo maior. E é fundamental reforçar isso, tá? O objetivo aqui não é julgar nenhuma escolha. A melhor decisão é aquela que a gente toma sabendo exatamente quais são as consequências, tanto as boas quanto as ruins. É escolher com os olhos bem abertos. Certo. Depois de entender todos esses custos gigantescos, fica a pergunta: qual é o prêmio final? Por que alguém em sã consciência escolheria um caminho tão intenso? A resposta cabe em uma palavra: liberdade. A independência financeira, esse é o grande objetivo. É o ponto de virada onde o dinheiro deixa de ser o principal problema, onde o trabalho deixa de ser uma obrigação para sobreviver e passa a ser uma escolha, uma atividade feita por puro propósito, por pura paixão. E aqui a gente vê a grande virada de chave. Durante a construção, é preciso ser esse extremista, combinando paixão, talento e intensidade para ganhar dinheiro. Mas depois, uma vez que a independência financeira é alcançada, as regras do jogo mudam completamente. Aí sim, é possível focar só naquilo que se ama, mesmo que não dê dinheiro. O sacrifício é temporário, a liberdade é definitiva. E com isso, a gente chega na pergunta final. Conhecendo a fórmula completa, com todos os seus pré-requisitos e, principalmente, com todos os seus sacrifícios, qual caminho faz mais sentido? O do equilíbrio constante, que talvez não leve à riqueza extrema, ou o do extremismo temporário, na busca pela liberdade final? A decisão é totalmente pessoal, e é ela que define todo o resto.